Olá, meus queridos alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Hoje o assunto é muito interessante, mas como de costume, vamos pedir a presença do Senhor. Oremos. Nosso Pai querido, pedimos a Tua presença, que o Senhor conceda o Espírito Santo para que tenhamos a compreensão do assunto. Que todos que estão me assistindo sejam felizes. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Vamos lá então, meus queridos, estamos continuando o assunto, tá bom? Qual que é o assunto? O Império do Café e a Proclamação da República. Atualmente, o nosso país é o quê? É uma República Federativa do Brasil, ou seja, tem eleições, e esse ano tem eleições, hein? Mas é para prefeito e vereadores. Daqui mais 2 anos é para presidente, deputados, senadores, governadores, tá? Mas boa parte da história do Brasil não foi bem assim não, meus queridos. Marca essa data, 15 de novembro do ano de 1889, o dia da Proclamação da República. Você sabe o que quer dizer a palavra proclamação? Proclamação é um anúncio para todo mundo ver. Então, o Brasil anunciou que agora não é mais monarquia, não é mais a história que tem rei, agora é república, tá bom? Mas é importante destacar que foi o primeiro golpe militar. Sim, o Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente do Brasil, passou rasteiro seu amigo, que era o Dom Pedro II, tá bom? Então, nesta aula, vamos compreender um pouco da história do nosso Brasil. O Brasil, meus queridos, tem muita história, tá? Só recapitulando nas aulas anteriores, nós vimos a importância do café, o ciclo do café para o Brasil. E vimos que por meio do café, sim, o Brasil exportava o café praticamente para o mundo inteiro, em especial para a Europa. O mundo inteiro queria o café do Brasil. Mas isso começou lá em 1800 e praticamente terminou em 1930, mais ou menos. Tá bom? Então o café foi importante, em especial na região do Vale do Paraíba, São Paulo e Rio de Janeiro. Aí eu pergunto, qual que é a cidade mais populosa, a cidade mais rica do Brasil? São Paulo, meus queridos. Mas você sabia que por mais de 300 anos, quem mandava no país em questões econômicas, políticas, tudo, era o Nordeste. Agora, praticamente, é o Sudeste, tá? Então, vamos lá, então, meus queridos. Então, quais foram os motivos que proporcionou a crise da monarquia, tá bom? Para o surgimento da república. Eu vou colocar para vocês 3 principais itens. Presta atenção que isso vai cair na prova, meus queridos. Primeiro item, primeiro elemento importante, os militares contra o império. Segundo item, padres, a igreja contra a monarquia, contra o império. E 3, os fazendeiros contra a monarquia. Aí Dom Pedro II fica difícil, né? E vou colocar um 4º elemento também, tá bom? Que é o quê? Que o Dom Pedro II não teve mais filhos. Mas como assim, professor? Você está falando uma coisa dessa, professor? Então vou colocar 4 elementos aí, tá? O primeiro elemento, os militares, após a Guerra do Paraguai, poxa vida, foi estruturado o Duque de Caxias, sim, aquela avenida aqui na tua cidade, Duque de Caxias, esse foi o cara. Ele estruturou o exército, tá? E teve várias promessas para o exército. Venceram a Guerra do Paraguai. E em troca, o Dom Pedro II deixou de lado o exército, tá? Não investiu mais no exército. Já tinha ganhado a guerra, né? Ei, Dom Pedro II. Já tinha acabado com o Paraguai. Então, o primeiro item, os militares não estavam felizes com
com a monarquia. Não é à toa que o primeiro presidente e o segundo foram militares, tá bom? Segundo item, a igreja estava contra a monarquia. Por quê? Dom Pedro II não era muito assim aproximado, não é tão fã da igreja católica e teve um conflito aí, né, da igreja católica com algumas questões religiosas aí, tá? Relacionado com alguns grupos, tá bom? E a igreja católica não estava contente. E depois, meus queridos, os fazendeiros, que eram os grandes empresários na época, não ficou feliz com a princesa Isabel. Por quê? A Lei Áurea. Poxa vida, os fazendeiros egoístas queria que mantivesse a escravidão no Brasil? Era isso mesmo. Então ajudou tudo isso. E também tem as ideias republicanas também, né? Quais são as ideias? A ideia do iluminismo. A ideia de ter no comando alguém que é eleito para o povo. A liberdade de imprensa, liberdade religiosa, todos esses itens, tá bom? E aqui, quarto elemento que eu falei para vocês foi bem simples, vou explicar para vocês. Dom Pedro II só teve uma filha, né, que é a Isabel, por isso que é a princesa Isabel. E não teve mais filhos, tá? Porque não sabemos ao certo, né? Trabalhava muito, né? E a princesa Isabel, ela deveria ter um marido, e esse marido iria futuramente tornar-se o rei do Brasil, e era a rainha. E escolheu justamente um francês que nem falava português, que morava na França. Então, quem iria comandar o Brasil seria quem? Praticamente um rei francês. O povo aqui ficou com o pé atrás. Como assim, princesa Isabel? Como assim? Você vem com essa história aí da Lei Áurea, então ainda arruma um marido aí que é francês, tudo isso. E Dom Pedro II, não é à toa que poucos anos depois ele morreu. Então estava no fim da sua vida. E estava na Europa. O golpe, quando ocorreu, por que ele fala o golpe? Porque foi contra a Constituição vigente. Ele estava lá na Europa, meus queridos. Então, praticamente esses foram os principais itens. Tá bom, meus queridos? Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau pra vocês!